Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Graças a Deus. Comigo tá tudo bem também. Só agradecer, nada reclamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não é de morrer nem de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Oh glória. Amém. O Evangelho de hoje, primeiro vem a inspiração do Evangelho, depois vem uma inspiração pessoal da pessoa que está narrando o vídeo. Amém? É do missionário. Amém? Então, assim, a gente tinha feito um propósito, quer dizer, eu tinha feito um propósito de relatar para você, certo? Como a pessoa identificar se o seu próximo, ou até você mesmo, está passando por alguma dificuldade espiritual, para que você possa entender melhor e você definir o que aquela pessoa tem, se é uma coisa de Deus, uma coisa natural ou uma coisa espiritual. Porque tem essas três especulação, se é de Deus, se é material ou se é espiritual. Aí você tem que ter o discernimento, tem que ter o dom para definir aquilo ali. Amém? Então, com a graça de Deus, a gente começou. Né? Ontem a gente falou a respeito do anjo da guarda, do nosso espírito que nos protege. Né? Então, ok, hoje vamos dar continuidade, vai ser o segundo passo. Mas antes disso, vamos falar aqui do evangelho de hoje, que se encontra no livro de Marcos 12, 13, 17. Né? O evangelho de hoje é a respeito das pessoas que tentaram Jesus e quiseram colocá-lo à prova, do qual Jesus criou aquela expressão popular corriqueira, que diz assim: dás a Deus o que é de Deus e dás a César o que é de César. Então, se você quiser mais se aprofundar no Evangelho, você vai lá e veja que o Evangelho de hoje fala a respeito das pessoas que têm compromisso com o templo e das pessoas que têm um compromisso com a palavra e das pessoas que têm compromisso com a vida secundária. Valeu o Evangelho que você vai entender. Amém? Então agora vamos para a inspiração, para a gente deixar a coisa bem esclarecida. Eu estou indo passo a passo. Ontem, segunda-feira, hoje é terça. Ontem eu falei do anjo da guarda, o seu protetor. Você tem um ser que te protege, que te ilumina, que te guarda, né? Tem um ser que te pega na tua mão, te orienta. Então você tem um anjo da guarda, você tem um ser que na hora que você vem a esse mundo, ele é designado pelo próprio Deus para tomar conta de você. Amém? Está sendo claro, né? Então, essa foi a inspiração de ontem. Agora, vamos à inspiração de hoje, dessa terça-feira, começando também pelo inimigo de Deus. Né? Se você não sabe, ou se nunca foi transmitido isso para você, o inimigo de Deus, ele morava no céu. Porque quando Deus criou, primeiro Deus criou o céu. Quando Deus criou o céu, é onde Deus habita, né? Deus criou o seu ambiente de habitação. E no seu ambiente de habitação, ele criou os seres, né, para que o servisse. Os seres para que tomasse a responsabilidade daquele local. Eu já dizia anteriormente que o céu é parecido com um quartel. Se você chegar num quartel, você vai ver tudo na sequência. Soldado, sargento, não, soldado, cabo, sargento, tenente, major, coronel. É a mesma coisa do céu. O céu tem a hierarquia parecida, uma semelhança com a hierarquia da terra, ok? Perdão, com a hierarquia do céu, ok? Então, se você chegar e você for analisar o que é o céu, vá no quartel militar e lá você vai ver a hierarquia. Se você pegar de cima para baixo, vai terminar no soldado raso. Se você pegar de baixo para cima, vai terminar no superior dos superiores, aquele que é a cabeça de todo o processo daquele ali. É a mesma coisa. Se você pegar no exército do céu, você vai chegar nos anjos. E se você for subindo, vai ter os anjos, as potestades, as milícias celestes, e assim sucessivamente. Uma. Como é que eu vou te explicar para você entender? Bem entendido. É uma escadinha. Pronto. Chegou. É uma escadinha. Amém? Para você entender. Ok?
ok? Para você entender, a hierarquia do céu é parecida com a hierarquia do quartel, de um quartel militar na Terra. Vamos lá. E lá no quartel do céu, lá no céu, todos habitavam lá no céu. E o inimigo de Deus, o Lúcifer, ele tinha um cargo lá no céu. Ele era um anjo. Ele é um anjo. Tem pessoas que se enganam com ele, acham que ele é um anjo, um ser preto, de chifre, com as unhas grandes. Não, esquece, isso aí é mito. Isso aí é mito. O Lúcio é um cara lindo, muito bonito, é um ser muito bonito. O nome dele já está dizendo que luz, né, um ser de luz, mas virou treva pela desobediência, entende? Mas vamos dar continuidade nisso aí. Eu quero que você entenda bem entendido isso aí. Eu quero que você abra sua mente para entender. Os pessoal aí pinta o inimigo de Deus como uma coisa mais feia do mundo. Não, ele é um cara lindo. Se você ou eu topar ele na rua, você vai ficar admirado com a beleza que ele tem. Pelo menos ele está preso, né? Você não vai poder topar com ele, porque ele está preso. Quem está solto é o secretário deles, é os outros. Ele está detido. Ele vai receber uma voz de prisão na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, deu uma voz de prisão a ele. Então ele está preso. Agora os secretários deles é que estão soltos. E também são seres bonitos. Não vá pensar que eles são aqueles seres com chifre, aquelas coisas mais feias do mundo, que não são. Não são, pelo contrário, os anjos são lindos, tanto os que estão no céu como os anjos caídos. Muito embora, qual a diferença, missionário, dos que estão no céu para os caídos? A palavra já está dizendo, né? Um está de pé e o outro caiu. Mas o que foi que levou esses seres a cair? Eles se rebelaram contra Deus. Vamos dar um exemplo nisso aí. Se rebelaram como missionário. O que foi que houve para que esses seres celestiais se rebelaram? É assim, quando Deus estava criando o seu projeto, a Terra, ele precisou se ausentar do céu. Ao ele se ausentar do céu, ele deixou Lúcifer para tomar conta como um administrador. E Lúcifer, ele se deixou envaidecer. Sabe? Ele se apropriou, vamos dizer assim, daquele espaço que não era dele, aquele espaço é divino. Então o próprio Deus, quando retornou, o Lúcifer, ele não quis mais entregar o reinado ao dono do reinado. Mais ou menos uma comparação, que você tem uma casa sua, e você aluga essa casa, e aquele morador está morando, e chega o dia, você vai dizer para aquele morador, desocupa a minha casa que eu vou precisar dela. E ele vai dizer, não, essa casa a partir do momento, ela agora é minha. Então ele tornou-se, para dar um exemplo, o Lúcifer. Foi isso que aconteceu. Tá certo? Então, ao acontecer isso, Deus foi, né, reuniu o seu exército, que o Lúcifer, quando Deus se ausentou para vir para a Terra, ele fez a terça parte que habitava no céu, a terça parte que habitava no céu dos anjos, ele pegou e deu e chamou para si, e eles foram, fizeram essa rebelião, né, uma rebelião espiritual, e se ajuntaram a Lúcifer, e assim o que aconteceu. O que diz a Escritura? Quando Deus voltou só ele e o capitão, Miguel. Lembre-se, mais uma vez, o céu é igual ao quartel da terra, tem hierarquia. O capitão Miguel, o general, vamos dizer assim, o general Miguel, o anjo de batalha, de guerra, número 1. Todos temiam a ele, todos temiam a ele, todos temem a ele, a Miguel. São Miguel Arcanjo, todos temem a ele, todos. Eu já fiz exorcismo com a presença de São Miguel, e foi a coisa mais linda do mundo na ação dele que ele age, São Miguel Arcanjo. Eu já fiz exorcismo com a presença poderosa do Santo Anjo São Miguel Arcanjo, que eu vou te falar uma coisa extraordinária de fé, de obra e de poder, em nome de Jesus, São Miguel Arcanjo tem. Então São Miguel foi lá, e ele sozinho, comandando a uma parte do exército, ele expulsou as 3 partes dos rebeldes. Missionário, ele expulsou para onde? Esse é o problema. Porque assim, só existia 2 lugares, céu e terra. Ó,
céu e terra. Eles vieram para onde? Para a terra. Vieram habitar no nosso meio. E ao chegar, aí eles foram expulsos de lá para cá. Aqui eles têm a morada deles, mas na frente eu vou te explicar onde eles moram. Eles residem. Eles têm residência fixa aqui na terra. Eles têm os rebeldes, os que vieram para cá. Olha, mais na frente tu vai entender, eu vou passo a passo e eu quero que você entenda bem explicadinho. Para que você, quando ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo nesse canal, você possa entender a coisa bem organizadinha e você não deixe de ser bobo, deixe de ser infantil, deixe de ser criança e torne-se uma pessoa adulta para entender a realidade, tá certo? Se alguém chegar e dizer assim, o inimigo de Deus é feio, você já sabe que ele não é feio, ele é lindo, porém ele é caído. Mas vamos dar continuidade. Então Miguel expulsou eles de lá do céu. Eles vieram habitar aqui na terra. A escritura diz assim, lá no livro de Apocalipse, se você quiser, você pode procurar, que diz assim, ai da terra, diz mesmo assim, ó, ai da terra, porque o nosso opressor foi morar lá. Então, ai de nós, porque o inimigo de Deus mora no nosso meio. Infelizmente, nós dividimos esse espaço aqui, com o inimigo de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Por esse motivo que nós somos tão atacados, por esse motivo que nós somos tão perseguidos, por esse motivo que toda hora é um massacre em cima do outro. A gente vê tanta rebelião de filho contra pai, pai contra filho. A gente vê tanta rebelião de mãe pegando seu filho jogando no lixo. A gente vê tanta rebelião, tanta coisa ruim. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que as trevas, ela circula no nosso. Nós estamos no centro e as trevas ficam nos rodeando 24 horas. 24 horas procurando uma brecha para entrar. 24 horas feito um leão devorador, querendo devorar você e a mim. Amém? Mas assim, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha. Essa é a primeira parte eu falei. O anjo da guarda. A segunda parte agora eu estou falando do anjo que está preso. E os que estão conosco aqui. É milhões de bilhões de bilhões. Para você ter ideia, é 7 para cada ser humano na face da terra. Se você tiver ideia, é 7, diz a escritura. A quantidade é tão imensa, vamos supor, quantos bilhões tem diz que é 8 bilhões de pessoas na face da terra. Então você multiplica isso vezes 7, que é 7 vezes 7 anjos caídos para atacar um ser só, feito de carne e osso, que é você e eu. Oh meu Deus, tem misericórdia, não é? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero consagrar a vida dessa pessoa. E se essa pessoa estiver passando por alguma dificuldade espiritual, Pai amado, em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que o Senhor possa iluminá-lo, protegê-lo e livrá-lo e abençoá-lo, porque Tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você entendeu? Eu fui claro? Ficou alguma dúvida? Dê continuidade a assistir os vídeos. Se você conhece alguém que tem curiosidade, que está passando por uma dificuldade, se ele quer saber se ele está doente, ele está acamado, se você quer saber se a doença daquela pessoa é física, espiritual ou é de Deus. Mas missionário, eu não entendo. Eu conheço uma pessoa que ele está prostrado. Eu conheci pessoas prostradas. Ao fazer a oração, Jesus libertou ele. E ele, adeus desse mundo velho, foi morar com Deus. O inimigo não pôde mais o atacar. Então, assim, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Quero lembrar para você, em nome de Jesus, que você não vive sozinho nesse mundo. Sozinho, você é atacado por 7 seres espirituais. 24 horas você está em pé e eles estão te rodeando como um leão devorador. 24 horas você está dormindo, ele está te rodeando. Você está acordado, ele está te rodeando. Você está andando, ele está te rodeando. Você está, aonde você estiver, ele está lá lhe rodeando. Porém, os 7 rodeiam você e um só que tem a missão de te proteger é maior do que os 7. Oh, glória! Uhul! Oh, glória! Amém? Então assim, que Deus te abençoe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me guarde,
me rege, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, ilumine essa pessoa que vai ouvir essa palavra. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, guarda essa pessoa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se o Senhor Deus confiou a vida dessas pessoas a ti, eu imploro, toma conta deles até Jesus voltar ou ele se encontrar com Jesus. Bença, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo de Deus chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e começa a louvar. Sinta o vento dos anjos subindo no altar, que os anjos já vêm com a bênção nas mãos. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. E como os cachorros se acalmaram. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui.